Bom, agora nós vamos falar de um sonho que acabou num grande pesadelo para dezenas de pessoas, especialmente na Praia dos Ingleses, norte da ilha. Eles compraram apartamentos novos na planta, mas nunca receberam. E o pior, o mesmo apartamento da construtora envolvida chegou a ser vendido para 8 pessoas diferentes. Eles investiram tudo no sonho da casa própria e caíram num golpe. Foram vítimas de 2 homens que se apresentaram como construtores sócios de São Paulo, que começaram as obras de 3 condomínios na Praia dos Ingleses em 2015 e venderam com a participação de imobiliárias todos os apartamentos. Só que antes dos condomínios ficarem prontos, os construtores sumiram e deixaram para trás, além de obras abandonadas, quase 100 compradores indignados e sem saber o que fazer. Isso envolveu com sonhos, com emoções, tem gente doente, já tem gente depressiva. Quem comprou o apartamento em imobiliária está ainda mais indignado porque recebeu a garantia de que se tratavam de imóveis construídos sem irregularidades. Eu acompanhava toda a projeção, entrega de material, pedidos de material, eu atendia pessoalmente lá na loja. Eu vim acompanhando tudo, eu escolhi ainda um dos compradores que entregou prédios, visitei os prédios que ele tinha entregue, prédios que não davam problema de estrutura, não davam problema de pós-obra. Foi o fator determinante de eu comprar esse apartamento. Para deixar essa situação ainda mais complicada, além de vender os apartamentos e não entregar na data prometida, os construtores venderam os mesmos apartamentos para vários compradores diferentes. Hoje a gente tem certeza que um dos apartamentos nos outros prédios que ele construiu foi vendido para 8 pessoas. Essa situação também é resultado de um grande problema na Praia dos Ingleses, que o Jornal do Almoço vem mostrando nos últimos 2 anos: as obras clandestinas. Eles não fiscalizam, eles não regulamentam. Daí abre espaço para imobiliárias ganharem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e venderem essas obras que são irregulares. O advogado de um grupo de moradores acredita que esse golpe envolve também o crime de formação de quadrilha. No meu entendimento, veja bem, essa é a minha opinião, outros crimes como falsidade documental, falsidade ideológica e talvez há indícios fortes de formação de quadrilha. O golpe na Praia dos Ingleses está sendo investigado pela 8ª Delegacia. O delegado responsável pelo caso, Nivaldo Claudino, só vai gravar entrevista quando concluir as investigações. Ele já está ouvindo as vítimas e confirma como principal acusado o construtor Diego Veras. Enquanto isso, ao invés das escrituras dos imóveis que compraram, as vítimas estão com boletins de ocorrência nas mãos, com a esperança de receberem o que investiram para realizar o sonho da casa própria, porque os apartamentos eles já não acreditam mais que vão receber. Estou me sentindo da pior forma possível. Você trabalhar 7 anos seguidos com a esperança de chegar a isso. Tem pessoa que não tem um centavo para comprar nada, tá? Não tem dinheiro para pagar um advogado, esse cara vai sair impune. Nós entramos em contato com o advogado do construtor acusado de vender os imóveis, mas não obtivemos retorno. Uma das imobiliárias atingidas pelo golpe diz que está atendendo a todos os clientes lesados, mesmo que o negócio tenha sido fechado com outra imobiliária da região. A empresa orienta os compradores a fazerem um boletim de ocorrência e entrar com uma ação no Ministério Público contra o construtor e os seus sócios. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano disse que as 3 construções não possuem projeto aprovado pela Prefeitura e, por isso, foram embargadas e multadas. Também foi instaurado um processo de ação para demolir as construções. Mesmo assim, os donos continuaram desacatando o embargo e, em momento algum, procuraram a Prefeitura para tentar regularizar essa situação. Mas o que fazer para não acabar sendo vítima desse tipo de golpe, para evitar todo esse transtorno? Mário, nós convidamos a advogada especialista em direito imobiliário, a Paula Farias, para nos ajudar e dar uma dica para os telespectadores. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Começar mesmo pela dica, né? A básica para quem está pensando em comprar um novo imóvel, inclusive na planta. A dica inicial é buscar por um profissional habilitado antes de efetuar a compra. Quando a gente pensa numa consultoria na área imobiliária, é feito um levantamento sobre o imóvel para verificar se tem aprovação junto aos órgãos competentes. Levantamento também sobre os construtores, os sócios,
Se for casado, esposo, tudo em CPF, CNPJ, a partir daí a gente vai ter a segurança de estar comprando. Mas onde que se faz um levantamento desse? Porque a gente viu que o pessoal procura na internet e é furado, não é o fórum, dá. Né? É necessário um profissional porque são diversos órgãos e diversas as certidões que se tem acesso. É no conselho deles, por exemplo? Registro de imóvel, prefeitura, ações trabalhistas, ações, dívidas ativas com a União, com o Estado, com a prefeitura, tudo isso precisa ser encontrado. Quem tiver acesso a esses órgãos, interessante, pode fazer por conta própria. Mas o mais indicado é que busque por um profissional, por um advogado da área, para que o advogado busque toda essa documentação e entregue para o cliente um parecer. Exatamente. Bom, digamos que eu não tenho um advogado e que eu mesmo, como cidadão, e tenho direito de buscar esse tipo de informação, mesmo que não tenha um advogado, e não posso ter, por exemplo, alvará municipal para construção. Eu preciso obter isso aí imediatamente. Vocês estão construindo, então? Cadê o alvará? Exatamente. Eu quero o alvará da prefeitura. Vocês estão autorizados a construir? Não estão. Então, como é que vai comprar? Exatamente. O que acontece é que muitas pessoas confiaram nas imobiliárias e é, de fato, uma responsabilidade das imobiliárias. Elas são corresponsáveis, então. Então, a preocupação dos moradores, dos compradores, de conseguir uma indenização e de não encontrarem mais um construtor, de fato, existe, mas as imobiliárias respondem por esses danos causados também, tá? Então, já fica mais tranquilo, é uma informação a mais para quem comprou e não teve acesso. Eu fico pensando em quem está nessa situação. Semana passada trouxemos também numa outra região da cidade problema muito parecido. Aonde que dá isso? Né? Vou cobrar da imobiliária, fez o boletim de ocorrência. Quanto tempo esse dinheiro volta? Em quanto tempo ele volta? Se é que ele volta? Volta, tá, Lani? Só que acontece o seguinte, depende de fato da construtora. Algumas construtoras, como a de semana passada, elas acabam entrando em recuperação judicial, decretando falência. Então, a gente tem que aguardar a penhora dos bens para que os compradores recebam essas indenizações. Sim, mas nesse caso aí, a prefeitura está com processo, inclusive, para demolir o prédio. Quer dizer, vão ter que buscar outros bens. O cidadão disse ali que já havia comprado, conhecia um apartamento que havia sido entregue por essa construtora anteriormente. Quer dizer, o prédio não foi terminado porque estava com um rolo, enfim, não tinha alvará, não tinha licença, ou o fato de não terminar o prédio é que impediu que ele fosse entregue, quer dizer... Acredito, desde o começo, por conhecer o caso, que esse prédio jamais seria entregue, tá? Tanto que o construtor buscou por diversas imobiliárias para fazer essas vendas, não tem sequer um registro, a prefeitura e qualquer órgão responsável, então ele já pensava no golpe desde o momento que iniciou a construção. A notícia boa é que a ação de indenização na esfera civil e não na criminal, que criminal só envolve o Ministério Público, na esfera civil envolve como réu o construtor e também a imobiliária que vendeu esse imóvel. Incorporador. Exatamente. Pode aliviar um pouquinho aí a situação do pessoal, em especial dos ingleses que a gente mostrou agora, que está desesperado. Tem gente que pôs todas as economias nisso aí, né? Exatamente. A gente pensa uma indenização material e por danos morais, né? Ok, muito grato por sua vinda e por esses encaminhamentos e esclarecimentos aos nossos telespectadores. Obrigada. Obrigada, querida.